Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Falando em Gestão, a sua revista eletrônica que tem o compromisso de levar até você informações e notícias sobre gestão, empreendedorismo, liderança, economia e política. Este programa é um oferecimento do Grupo Destra, Soluções Empresariais Integradas, que tem a solução perfeita para a sua empresa. Você que quer mudar os resultados da sua empresa, veja a grande dica do Grupo Destra. Chegou o que faltava para o seu negócio. O Gestão 360 Graus. Um pacote de serviços com valor único de investimento. Com soluções empresariais integradas para o seu negócio. Seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Com o Grupo Destra você pode mais. Pode mais pois você conta com uma equipe multidisciplinar. Pode mais pois o investimento é acessível. Entre em contato conosco e saiba mais. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Não perca mais tempo. Ligue para um dos consultores do Grupo Destra e peça uma reunião. Mude os resultados do seu negócio ainda em 2020. Grupo Destra, resultados de negócios para todos. Veja os destaques desta edição. No quadro Pílula de Gestão, o consultor Márcio Faria vai comentar sobre a necessidade de capacitar ou treinar a sua equipe. E no quadro Falando com Especialista, vamos falar sobre o cenário da economia do país para 2020 com o presidente do Conselho Regional de Economia, Valdivino José de Oliveira. Esse tema interessa muito a qualquer um dos brasileiros. Eu, se fosse você, não sairia daí. Nós voltamos em um minuto. O ser humano está em constante transformação, buscando sempre melhores resultados. As pessoas que mudam o mundo são justamente as que não aceitam o não como resposta e focam seus objetivos no eu posso. São essas pessoas que desenvolvem empresas visionárias e, como em qualquer negócio, enfrentam desafios diariamente. E para que possam alcançar o sucesso, é necessário o apoio de um parceiro estratégico. Nessas horas, você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. É muito mais que um serviço de excelência. São soluções personalizadas que garantem o desenvolvimento de negócios mais sólidos para gerar os melhores resultados para tudo que faz sua empresa girar. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Olá, sou o Márcio Faria, consultor da Destra. Hoje na Pílula em Gestão vou falar sobre a necessidade de treinar ou capacitar a sua equipe para que você tenha qualidade no atendimento. Mas qual é a importância da qualidade no atendimento? Segundo pesquisas, cerca de 68% das pessoas deixam de comprar de uma empresa por causa do mau atendimento. Essas mesmas pesquisas dizem que um cliente insatisfeito conta para cerca de 15 pessoas a sua experiência negativa e que são necessárias 12 experiências positivas para que se esqueçam uma única experiência negativa. Quer mais dados preocupantes? Custa 5 vezes mais conquistar um novo cliente do que manter o que você já tem. E que de 25% a 50% das despesas operacionais de uma empresa podem ser atribuídas à má qualidade dos serviços. Lembrando que todos esses dados foram extraídos da web. E quando falamos nesse assunto, pensamos tanto no processo de capacitação, que é prepará-lo para desenvolver uma atividade com autonomia, como de treinamento, que é melhorar aquilo que já se sabe. E como se trata de uma pílula, vou usar apenas o termo treinamento. Mas antes de começar, vou dar um exemplo do que se pode acontecer em uma indústria de bebidas. A alta direção de uma indústria de bebidas decide que a empresa precisa aumentar com urgência as vendas de um determinado produto. A estratégia envolve desempenho acima da média da área de vendas, um desdobramento do marketing para realizar todas as ações e confeccionar os materiais gráficos, o financeiro aumenta o prazo médio de pagamento para atender os clientes, o almoxarifado separa os insumos para a produção,
A indústria faz uma força-tarefa para que o produto seja produzido em tempo hábil, mas quando chega na logística, no momento da entrega, começam os problemas. O caminhão passa fora do horário de recebimento, o motorista estaciona sobre a calçada e quebra parte da mesma, o motorista quer prioridade para receber do dono, o entregador quer descarregar em qualquer lugar, o entregador descarrega em cima da pata do cachorro que o dono do estabelecimento tem há mais de 10 anos. Meu Deus, será que faltou um pouquinho de treinamento? Eu entendo que o cliente pode até não saber o que ele quer, mas com certeza ele sabe muito bem o que não quer, que é ser mal atendido. E treinamento pode mudar esse cenário? Eu afirmo que sim. Atendimento é o calo das empresas. Todo mundo sabe que é algo vital para o seu negócio, que precisa ser feito o tempo todo, mas não querem fazer. E por que não se faz? Já escutei as mais diversas explicações, que as pessoas não querem aprender, que é dinheiro jogado fora, que vou treinar o funcionário e ele vai para a concorrência e assim por diante. O fato é que empresas que investem em treinamento têm como proposição de qualidade no atendimento é igual a encantamento do cliente. E quais são as vantagens de ter uma equipe bem treinada? Em primeiro lugar, o aculturamento. O profissional que antes fazia o seu papel de forma desleixada começa a olhar para o lado e perceber que todos estão fazendo de forma eficiente. Então ele identifica que não pode fazer o seu trabalho mais ou menos. O outro ponto é a motivação, já que o profissional passa a compreender melhor as suas atividades e também pela oportunidade de aprender algo novo. Retenção, porque ele entende o que a empresa espera dele e percebe que a empresa se importa com ele. Engajamento, a empresa investe no desenvolvimento das habilidades e o funcionário, por consequência, aplica esse conhecimento na empresa. Aumento das vendas. Sim, um bom treinamento implementa técnicas e rotinas comerciais, foca no conhecimento do produto e serviço e com isso aumenta as vendas. Lembre-se, em nosso mercado atual, produtos estão se tornando commodities e o que vai diferenciar a sua empresa das outras é o seu material humano. E como eu implemento um programa de treinamentos na minha empresa? A primeira etapa de uma implementação de um programa de treinamento é um bom diagnóstico. Ele deve ser feito de forma externa, através de cliente oculto, e de forma interna, através de mapeamento ou pesquisa com os funcionários. Nesse diagnóstico, vamos mapear as necessidades de treinamento da sua empresa. Cultura, visão, valores, as necessidades de treinamento por departamento, recepção, vendas, financeiro e as necessidades de treinamento por função. É importante nesse diagnóstico conversar com as lideranças para saber os impactos e qual o melhor momento de aplicar esse programa de treinamento. Após esse mapeamento, define-se a grade de treinamentos, de forma que os mesmos tenham um conceito lógico para aplicação. À medida que os treinamentos são aplicados, refaz as etapas de cliente oculto e o mapeamento interno, para que se possa apurar os resultados obtidos em cada fase. E para finalizar, gostaria de fazer 2 perguntas. Você seria cliente da sua própria empresa? A sua empresa atenderia às suas necessidades? Se você ficou com dúvida em suas respostas ou elas foram negativas, venha para o Grupo Destra. Aqui temos soluções empresariais integradas com resultado de negócio para todos. Até a próxima! Sem dúvida nenhuma, o maior ativo de uma empresa são os seus colaboradores. Por isso, a importância de treinar ou capacitar. E no próximo bloco, no quadro Falando com o Especialista, vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Economia, Valdivino José de Oliveira, e vamos entender sobre o cenário econômico agora em 2020. Eu, se fosse você, não sairia daí. Voltamos em 1 minuto. Você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. Grupo Destra, resultados de negócios para todos.
No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo o economista Valdivino José de Oliveira. Ele é professor de Economia da PUC Goiás, foi secretário da Fazenda de Goiânia, de Goiás e do Distrito Federal. Foi deputado federal, vice-prefeito de Goiânia e presidente da CELG, entre outros cargos ocupados no estado de Goiás. É radiodifusor, consultor de empresas e empresário. E atualmente é presidente do Conselho Regional de Economia do estado de Goiás. Presidente, um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Falando em Gestão. E obrigado pelo convite, o prazer é todo nosso. Excelente. Presidente, nós sabemos que está sendo muito discutido, divulgado na mídia hoje sobre a questão da retomada da economia. Nós estamos vendo aí que a taxa Selic caiu e eu queria que o senhor falasse aos nossos telespectadores se realmente isso que nós estamos sentindo, que está sendo divulgado e discutido hoje no país, realmente é algo que veio para ficar agora em 2020. Olha, a economia, ela sempre tem uma tendência a se situar dentro de um ciclo econômico, né? De 70 a 80 nós tivemos o ciclo do milagre econômico. De 2010 a 2020 nós tivemos um ciclo aí da década perdida, né? Nós falamos que entre 2010 e 2019 o Brasil perdeu 10 anos da sua economia. Estamos começando a imaginar até quando o Brasil vai poder recuperar seu nível de renda de 2012. Cada brasileiro hoje é mais pobre do que era em 2012 e nós temos que recuperar essa economia, temos que recuperar essa renda. A economia começa a dar sinais de que pode crescer. É evidente que nós tivemos aí uma eleição há um ano atrás, eleição que mudou a estrutura de governo. Nós tínhamos um governo de esquerda. O governo de esquerda defende que o Estado seja gigante, e o Estado se transformou num Leviatã, né? O Estado é muito grande hoje. E o governo atual entrou com o lema de que nós temos que ter mais Brasil e menos Brasília. Ou seja, que nós devemos ter um Estado mínimo possível, diminuir o tamanho do Estado, para ficar mais fácil para a população carregar esse Estado e podermos imaginar um ciclo de crescimento econômico. Quem sabe até 2025 a gente possa recuperar isso que perdemos nos 10 anos que se passaram. A economia dá alguns sinais, havia um entusiasmo muito grande antes do mês de dezembro, até novembro, havia um entusiasmo muito grande de que a economia estava retomando seu crescimento, o índice de confiança dos consumidores, o índice de confiança dos empresários, tudo isso estava crescendo. Aí nós tivemos em dezembro uma ducha fria, que foi o aumento do preço da carne, o aumento do preço dos derivados de petróleo. Isso fez com que a economia desse uma travadinha em dezembro. E agora em janeiro vem a crise asiática com o coronavírus, né, que fez com que a economia desse uma parada. Mas eu acho que isso não é suficiente para que a gente perca a esperança de que a economia possa, ao final de 2020, crescer algo como 2%, né? Isso já seria muito bom, porque iniciaria esse ciclo de crescimento, esse ciclo virtuoso, né, que a economia está precisando ter. A taxa Selic, nos patamares que está hoje, o senhor considera que isso já é um avanço realmente vindo desse governo? As economias mais maduras do mundo têm taxas de juros mais civilizadas, né? O Brasil, é até difícil de falar qual era a taxa de juros no Brasil. De 10% a 480% ao ano se tinha juros no Brasil, né? E o governo está adotando uma política monetária de reduzir essa taxa. Nós temos a Selic hoje 4,25%, é a menor taxa na história da Selic, né? E temos juros mais civilizados para os consumidores, né? Juro cheque especial, juro cartão de crédito estão em queda e haverá de cair mais ainda.
A gente percebe, presidente, que, claro, a economia ela é muito sensível às políticas públicas. Então, ou seja, as políticas públicas, elas contribuem, né, de forma direta ou para o crescimento ou para a desaceleração da economia. O senhor considera que o governo atual, que nós temos hoje, o governo federal, tem desenvolvido políticas públicas que vai favorecer realmente essa retomada? Olha, a ideia do governo é de fazer um modelo mais liberal. Um modelo onde na economia o mercado resolva as suas crises, né? Então, acredito que esse modelo mais liberal pode fazer a economia dar uma crescida, porque as maiores economias do mundo são economias liberais. Liberais. Né? É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo, presidente, e voltamos para continuar falando sobre economia, pode ser? Pode ser. Eu, se fosse você, não sairia daí. Voltamos em 1 minuto. O ser humano está em constante transformação, buscando sempre melhores resultados. As pessoas que mudam o mundo são justamente as que não aceitam o não como resposta e focam seus objetivos no eu posso. São essas pessoas que desenvolvem empresas visionárias e, como em qualquer negócio, enfrentam desafios diariamente. E para que possam alcançar o sucesso, é necessário o apoio de um parceiro estratégico. Nessas horas, você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. É muito mais que um serviço de excelência. São soluções personalizadas que garantem o desenvolvimento de negócios mais sólidos para gerar os melhores resultados para tudo que faz sua empresa girar. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Chegou o que faltava para o seu negócio. O Gestão 360 Graus. Um pacote de serviços com valor único de investimento. Com soluções empresariais integradas para o seu negócio. Seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Com o Grupo Destra você pode mais. Pode mais pois você conta com uma equipe multidisciplinar. Pode mais pois o investimento é acessível. Entre em contato conosco e saiba mais. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Estamos de volta com o programa Falando em Gestão e no quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo o presidente do Corecon, Valdivino. Presidente, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da retomada da economia, da baixa da Selic, e eu queria que o senhor falasse agora para os nossos telespectadores, que são eminentemente muitos telespectadores nossos, que é realmente empresário, e a gente sabe que empreender hoje no país não tem sido uma tarefa muito fácil. Agora para 2020, os nossos empreendedores e empresários, eles podem esperar realmente uma retomada que possa possibilitar ganhos melhores que nós tivemos aí no último ano, por exemplo? Olha, nós temos essa expectativa, né? Você veja bem, falamos agora mesmo sobre a taxa Selic, a taxa de juros que está em queda, né? Há necessidade do governo retomar os investimentos públicos, principalmente os investimentos em infraestrutura econômica, estradas, pontes, portos, aeroportos, né? Para que a economia possa estar preparada para o seu crescimento. Há necessidade de que o empresariado tenha confiança na economia, e tendo confiança ele vai investir mais, né? E temos também um ambiente mundial, né, que pode favorecer a economia brasileira. Hoje o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, né? Então estamos alcançando esse posto, ultrapassando inclusive os Estados Unidos na produção agrícola, né? Então é evidente que nós temos que ter confiança na economia do Brasil, nós temos que acreditar que vamos iniciar agora um ciclo virtuoso de crescimento. E a gente percebe que nesse primeiro ano de governo, né, do presidente Jair Bolsonaro,
nós tivemos aí uma retração muito grande das pessoas que queriam investir no país. Até pela questão realmente da mudança do governo, de todo esse passado que nós vivemos muito recente aí, de todos esses escândalos que nós tivemos de corrupção, né? Então a gente percebe que realmente agora, a partir de 2020, essa retomada dos investidores, isso realmente pode acontecer, né, presidente? A gente costuma dizer que em economia, crescer é como se dirigir um carro morro acima. Você corre contra a gravidade. Então é preciso vencer todos os obstáculos para que a economia destrave, para que a economia desatole, né? E não é fácil, o motor tem que estar muito bem azeitado para fazer esse carro da economia subir essa ladeira, né? Mas nós acreditamos muito, eu sou um otimista por excelência, sou um economista muito otimista, acho que nós vamos retomar o crescimento, vamos recuperar a nossa renda do início da década, né? Da década passada, mas precisamos retomar esse nível de riqueza que perdemos, e eu tenho certeza absoluta que os empresários brasileiros farão a sua parte, retomarão os investimentos, e na medida em que a economia for recuperando, os estados também recuperam suas finanças, o governo federal já está diminuindo o déficit público, né? E isso vai fazer com que haja mais recursos para fazer investimentos. Excelente. Presidente, nós sabemos que nós temos hoje ainda aí um alto índice de desemprego no país. E aí, obviamente, que são diversas variáveis, né, que nos leva a esse número tão grandioso como nós temos hoje, cerca de 11 milhões de desempregados. Eu queria que o senhor falasse do ponto de vista da economia, o que é preciso ser feito hoje para que a gente possa realmente aí, diminuir esse índice que nós temos hoje de desemprego. Bom, nós estamos vivendo um período da quarta revolução tecnológica, né? Nós estamos vivendo a era digital, a revolução digital 4.0, a indústria 4.0, ou seja, a economia ela é cada vez mais poupadora de mão de obra. A evolução tecnológica, a inovação tecnológica, ela poupa mão de obra. E a sociedade vai se reinventando, né? A sociedade vai criando profissões e a sociedade vai dando oportunidade para que todos trabalhem. Há poucos anos atrás, nós saímos de carro, transporte público, hoje nós já usamos o transporte por aplicativos, até ônibus por aplicativo já temos hoje, né? Temos a mototáxi por aplicativo e até a entrega de alimentos, de refeições hoje já é por aplicativo. Então a sociedade vai criando profissões, você vê aí o personal styling, é uma profissão nova. O digital influencer. Digital influencer é uma profissão nova, que até então não tinha, mas as pessoas vão procurando meios, né, os youtubers, né? Hoje eu tenho muitos alunos que falam muito em youtubers, né, e estudantes que estão experimentando canais de comunicação com a sociedade, tudo isso trazendo fonte de rendimentos para as pessoas, né? Então, a economia evolui, a sociedade evolui e nós vamos tendo novas relações de trabalho, novas profissões, né? E a gente vai vendo a economia se transformar. A gente percebe hoje que nós temos essa lacuna realmente em virtude da automação que se tem hoje da mão de obra, né? Isso é algo assim presente já no nosso dia a dia, através da revolução mesmo, né? Digital, tecnológica e tudo mais. E nós temos hoje um outro fator, né, presidente, que a mão de obra ela está se mantendo cada vez mais tempo no mercado de trabalho. Então, ou seja, as pessoas que se aposentavam com 60 anos, hoje estão se mantendo no posto de trabalho até os 80. E olha lá, hein? As pessoas não querem parar de trabalhar. Então, se entra muitos jovens de 18 anos no mercado de trabalho, sai menos pessoas da terceira idade do mercado, né? As pessoas estão se aposentando com muito mais idade, com muito mais tempo de trabalho, né, do que há tempos atrás, né? Era comum as pessoas aposentarem com 30 anos de atividade, 48, 50, 55 anos de idade, e hoje isso não ocorre mais. Isso só nos leva, né, presidente, a ter uma percepção cada vez maior de que nós temos que estar preparados para esse novo universo
que já está aí, né, no dia a dia nosso, que é a questão da revolução tecnológica, da preparação dessa mão de obra, aquela que tem que estar muito mais preparada, né, do que algumas décadas atrás, uma década atrás. Hoje nós temos que ter conhecimentos, habilidades multifacetárias para se manter no mercado, não é isso? É isso, e as pessoas têm que evoluir. Eu falo com meus alunos lá na PUC, olha, o mundo hoje é uma grande competição, né? Em todas as profissões se estabelece uma competição. Quem é mais competente, né, sobrevive. E aqueles que se esforçam, aqueles que aprendem, acabam sobrevivendo no mercado de trabalho. Os outros ficam penando porque não se capacitaram, não perceberam que agora o mercado é mais exigente do que era há algum tempo atrás. Verdade. Presidente, eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores, os empresários que nos assistem, aqui os contatos do Corecon, para que eles possam, de fato, buscar no Corecon um apoio, né, para a atividade empresarial. E a gente sabe que a atividade empresarial hoje tem vertentes muito grandes, variáveis muito grandes e que muda o tempo todo. E o apoio de um economista faz toda a diferença no momento de entender mercado. E a gente sabe que o Corecon hoje tem lá um corpo técnico muito robusto para ajudar esse empresário, não é isso, presidente? Nós temos cerca de 1.200 economistas inscritos e outros tantos sem inscrever, e que têm diversas formações. Nós temos especialistas em mercado financeiro, nós temos especialistas em finanças públicas, em finanças corporativas, em finanças de empresas, nós temos especialistas em projetos de viabilidade econômica, nós temos especialistas em quase toda a área da atividade econômica e estamos sempre disponíveis, né, para poder ajudar a economia a se desenvolver, a crescer. Estou iniciando o meu trabalho no Corecon, tentando me aproximar do setor privado, para que a gente possa estabelecer uma conexão entre economistas e o setor produtivo e fazer com que o Estado de Goiás possa também desenvolver com mais rapidez. Excelente. Então você, empresário que precisa aí de um apoio de um economista, de uma análise de um projeto de viabilidade econômica para o seu negócio, procure então o Corecon. Presidente, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui no programa Falando em Gestão, dizer que nós estamos aqui sempre de portas abertas para discutir economia. Obrigado. Economia, se nós fôssemos aqui discutir todos os temas, nós ficaríamos aqui 3 meses, 4 meses, 5 meses falando de economia. Economia é uma ciência muito bonita, né? E nós estamos sempre às ordens para discutir outros temas de economia, ou continuar esses temas, né, com outro ambiente econômico. Mas estamos sempre às ordens quando precisarem, quando quiserem, né, melhor dizendo, é só nos chamar que a gente vem aqui conversar com nossos telespectadores. Com toda certeza. Muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Falando em Gestão e eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: numa economia global, todos os desafios e mudanças são universais. Um grande abraço e até o próximo programa.